Olá, eu sou a professora Xênia dos Reis, atuo como coordenadora de gabinete aqui da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia da cidade de Armação dos Búzios. Hoje a gente traz uma temática super importante, contemporânea e de relevância para a educação, tanto do Brasil quanto aqui do nosso município. Para falar sobre essa temática, eu convido aqui a professora Juliana Pacheco. Prazer, professora, tê-la aqui conosco. A professora Juliana Pacheco, ela é coordenadora estadual da PENERC. Vou pegar minha colinha aqui. A PENERC é a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. Totalmente atual para o nosso município, para o cenário que a gente vive na educação pública municipal de Armação dos Búzios. E a gente, então, traz a professora Juliana Pacheco, doutora em educação pela UFRJ, que vai compartilhar dos conhecimentos, dos saberes aqui conosco, e eu vou permanecer com vocês durante todo esse momento. Prazer, professora Juliana, tê-la aqui conosco. Recebo e agradeço a professora, em nome do nosso secretário, o professor Rodrigo Ramalho. Muito bem-vinda aqui conosco. Obrigada, Xênia. Bom dia a todos, todas. Agradeço muito o convite. Para mim é uma alegria conversar com os professores, com os educadores, os profissionais de educação de Armação dos Búzios, município em que eu iniciei a minha trajetória no magistério, né? Então, foi o primeiro município que eu lecionei em 2007, que abriu as portas para mim. O primeiro ano eu trabalhei na escola Darcy Ribeiro, depois eu trabalhei na escola João José de Carvalho, quando inaugurou, e foi ali na escola João José de José Carvalho, né? João José de Carvalho, não é isso? Isso, João José de Carvalho. Eu lembro bem. E aí foi lá que eu iniciei a minha trajetória enquanto educadora antirracista. Então, foi a partir do momento que eu conheci a comunidade quilombola, Dona Urca, os movimentos ali sociais que existiam ali na Rasa, que eu iniciei a minha trajetória enquanto uma educadora antirracista. Então, eu tenho muito carinho por Armação dos Búzios e tenho carinho por Débora, Carla, pessoas que eu já conheço aí na minha caminhada. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje, conversando um pouquinho com vocês, né? A proposta dessa conversa hoje é a gente pensar junto, né? O que significa essa educação antirracista? Essa educação antirracista, ela é uma educação que vai muito além do 20 de novembro, né? É uma educação que ela precisa acontecer no dia a dia, na prática escolar. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre como essa educação ela se coloca, né, e ela é necessária o tempo inteiro na prática cotidiana da escola. Você pode projetar para mim, Xênia, por favor? Então, aí, para iniciar, né, como a Xênia falou, eu estou na coordenação da PENERC, que é uma política muito importante, né, uma política que vem para fortalecer e consolidar a educação para as relações étnico-raciais, toda uma legislação que nós já temos há algum tempo, e essa política ela vem para contribuir, né, para tentar implementar de forma efetiva em todo o Brasil, né? Nós temos a felicidade de, no Rio de Janeiro, ter 100% de adesão, então todos os municípios do Rio aderiram à PENERC, então a gente aí faz uma gestão a partir de uma rede de governança, e que tem, né, 7 eixos que eu vou mostrar rapidamente para vocês agora. Pode passar, por favor. A PENERC ela foi instituída, né, a partir da portaria 470 de 2024, e a partir dessa portaria, essa política se estruturou a partir de 7 eixos. Então, são eixos que vão desde a coordenação federativa entre governo federal, estado e município, passa por diagnósticos e monitoramento para a implementação tanto da Lei 10.639 como da Lei 11.645,
Formação continuada, que é um eixo importantíssimo dentro da PENERC, produção de material didático e literário, protocolos de combate e prevenção ao racismo no ambiente escolar, e a afirmação das trajetórias negras e indígenas e quilombolas, e também a difusão de saberes. Então, a partir desses 7 eixos, a PENERC se estrutura, e dentro desses 7 eixos, todo mundo tem a sua função, né? O governo federal tem a sua, o Estado tem a sua, o município tem a sua, e a escola também, né? Então, dentro da escola, desde os diretores, aos professores, à equipe pedagógica, aos profissionais de apoio, que são fundamentais, né? Porque eu sempre repito e acredito que dentro da escola todos somos educadores, todos temos um papel fundamental. Então, é uma política que vem para tentar diminuir as desigualdades educacionais. Sabemos que os alunos pretos, pardos e indígenas são mais propícios à evasão escolar, nas estatísticas mostram um rendimento mais baixo acadêmico. Então, essa política ela vem atrelada a várias políticas, né, envolvidas, a financiamento através de PDDE, a busca, né, por bater, né, o condicionalidade 3, que afere as desigualdades educacionais. Então, o objetivo mesmo é que a gente faça com que todos tenham as mesmas oportunidades e consigam ter o mesmo aprendizado. E, para isso, a educação antirracista é fundamental, porque ela vai contribuir, né, para um ambiente escolar em que todos possam estar seguros, né, um espaço que seja acolhedor, livre de qualquer prática discriminatória, para que os nossos alunos possam se desenvolver plenos, né, sem sofrer nenhum tipo de discriminação. Então, é pensar a partir do currículo, do projeto político-pedagógico, das práticas cotidianas, dos projetos, da gestão democrática, do envolvimento da comunidade escolar. Então, é a partir de várias frentes que a gente constrói aí uma educação antirracista. Pode passar, por favor. Então, eu não poderia deixar de falar sobre a política aí, para vocês conhecerem um pouquinho. E aí, antes da gente iniciar, trazer aí os marcos legais principais dentro da educação para as relações étnico-raciais, né? Que é a Lei 11.645, que alterou a Lei 10.639, tornando obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Antes nós tivemos em 2003 a Lei 10.639, que é um marco, né, fruto da luta do movimento negro educador, que a Nilma Lino Gomes também, né, explicita no livro incrível, maravilhoso. E aí nós tivemos em 2003 a Lei 10.639, em 2004 as diretrizes curriculares nacionais para o ensino de história e cultura afro, né, brasileira, e 11.645 ela vem para incluir a história indígena. E quando eu falo da 10.639 e 11.645, eu estou falando de LDB, né, porque são legislações que alteraram a LDB. Então, a LDB, as Leis, Diretrizes e Bases da Educação, determinam que todas as escolas, né, tanto públicas quanto privadas do Brasil, garantam o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Outra legislação que é muito importante para o município de Búzios, apesar de que hoje eu não vou falar especificamente sobre a educação escolar quilombola, mas é importante citar, né, porque é um município que possui 11 escolas quilombolas, né, 2 comunidades aí oficialmente reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, e a educação escolar quilombola também é uma educação antirracista, né? Por mais que a educação escolar quilombola ela tenha toda uma especificidade, então ela é uma modalidade de ensino, né, específico. A educação escolar quilombola também é uma educação antirracista, né? Uma educação emancipatória, né? Então, é muito importante a gente, dentro dessa perspectiva, entender o quanto é importante, né, a educação antirracista e a educação escolar quilombola. E aí a resolução número 1, de 17 de outubro de 2024, também recente, que traz as diretrizes operacionais nacionais de qualidade e equidade para a educação infantil. Então, são algumas das legislações norteadoras que a gente se baseia, né, que eu me baseio, para estar trazendo toda essa fala
essa conversa que eu vou fazer aqui com vocês hoje. Pode passar, Xênia, por favor. Bom, para começar, a gente vai debater, falar um pouquinho sobre o perigo de uma história única e o eurocentrismo, né? E para isso eu trouxe Chimamanda Adichie, maravilhosa, nigeriana, e diz o seguinte, né? Ela fez uma palestra chamada, né, O Perigo de História Única, que tem no YouTube, recomendo que todos assistam, que virou livro. E a Chimamanda fala o seguinte: a história única, ela cria estereótipos. E o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história, né? Então a Chimamanda, ela nos convida a refletir, a pensar sobre esse perigo da história única, porque essa história única, né, ela vai se tornando verdade e ela faz com que as diferenças que são tão importantes dentro da educação antirracista, elas sejam apagadas e invisibilizadas, né? Nessa palestra, Chimamanda, ela fala que ela conta, né, que ela saiu da Nigéria para estudar nos Estados Unidos, e ao chegar nos Estados Unidos, os seus colegas de quarto, os seus professores e todo mundo se assustava, porque a Chimamanda falava inglês fluentemente, Chimamanda conhecia Mariah Carey, Chimamanda tinha um estilo de vida que não era muito diferente do que eles gostavam e faziam, né? Tem um trecho que ela conta que ela escreveu um livro e aí o seu orientador falou: mas esse livro não é um livro típico africano, né? Então, a Chimamanda aí, ela denuncia esse estereótipo, né, essa imagem única que se tem do continente africano. E aí a gente precisa refletir, né, enquanto educadores que somos, porque às vezes, sem querer, inconscientemente, a gente acaba também reproduzindo isso em nossas salas de aula. Porque a África é um continente heterogêneo, múltiplo, diverso, mas que às vezes, quando a gente vai representá-lo, a gente acaba colocando ele naquele mesmo lugar, né? Que é o lugar da miséria, que é o lugar do exótico, né? Não que não tenha miséria, como tem miséria no Brasil, como tem miséria em vários lugares do mundo, mas esse estereótipo, né? Esse engessamento de uma imagem de um continente tão diverso, né? Que foi fruto do eurocentrismo, né? Então, às vezes, quando a gente vai fazer um projeto, quando vamos fazer uma aula, e aí, quando a gente vai falar da Europa, né? Vamos fazer um projeto, vamos dar uma aula sobre a Europa. Aí, quando a gente vai falar na Europa, a gente fala o quê? Da arte, da filosofia, da ciência. Só que quando a gente vai falar da África, a gente fala do quê? A gente pensa logo em quê? Tambores, danças, cores. Então, é como se o branco representasse o humano e o negro representasse o exótico. E isso foi algo que foi sendo passado e perpetuado e que a gente acaba fazendo sem refletir sobre, né? Muito do que eu hoje falo e hoje eu sei, nessa minha construção e caminhada como educadora antirracista, né? Que começou lá em Búzios, depois fiquei 11 anos lecionando no Estado, depois em São Pedro, Cabo Frio. Então, toda essa minha trajetória enquanto educadora foi uma trajetória de muitos erros, né? Muitos erros até que eu acertasse. E eu costumo sempre falar, né? Nós erramos, não sabíamos, mas agora a gente não pode errar mais, né? Então, refletir, né, sobre o que a gente está trabalhando, né? O que a gente está passando para os nossos alunos, né? Porque quando a gente coloca o negro no lugar apenas de escravizado, quando a gente coloca apenas numa perspectiva negativa, ou quando a gente transporta, né, apenas para o exótico, para o cultural, né, a gente acaba apagando, né, não ouvindo uma pluralidade de vozes, a gente acaba não vendo uma diversidade de imagens, uma diversidade de histórias. E aí a gente acaba silenciando essas pessoas como indivíduos, né? Como eu falei, o branco é sempre tratado como indivíduo e o negro tratado como coletividade, como homogêneo, como se fosse uma identidade única. Então a gente precisa romper com essa visão, né? E aí, esse estereótipo que a Chimamanda fala, né, que a gente precisa romper com esse estereótipo único, nós, enquanto educadores, a gente acaba esbarrando e fazendo e reproduzindo isso
cotidianamente na escola. Pode passar, por favor, né? Muitas vezes eu vejo, e eu já fiz também, né, que as escolas, os professores, vai chegando consciência negra, e aí começa a pensar o projeto que vamos fazer, né? Lembrando que a gente não trabalha só a história da África, a consciência negra, no dia 20 de novembro, né? Claro que o dia 20 de novembro ele é um marco, ele é uma luta, né? Ele é uma conquista. Então, a gente precisa, sim, falar do 20 de novembro, pontuar o 20 de novembro, mas o 20 de novembro é a culminância de um processo que precisa acontecer o tempo inteiro, né, no cotidiano da escola. E aí, muitas vezes, assim, e eu já fiz, eu acho que todo mundo já fez, né, movida pela melhor das intenções, vai se aproximando a data, e aí a gente fala, vamos valorizar a cultura negra. E aí, organizamos um desfile da beleza negra, uma roda de capoeira, uma oficina de turbante, fazemos lá pratos típicos, né, músicas, colocamos músicas africanas. Tudo isso é muito importante falar sobre a cultura da África, é muito importante falar sobre a cultura afro-brasileira. Porém, não é só isso, né? Não é só isso, né? Não, a consciência negra não é só nessa perspectiva da cultura, né? Porque senão a gente cai naquele problema que a Chimamanda fala, que é representar o povo negro, representar os africanos de uma única forma. A gente acaba caindo na armadilha da história única, né? Então a gente acaba reforçando uma identidade homogênea. Então, e aí eu sempre faço essa reflexão. Os meus alunos andam assim? Então, quando eu estou vestindo os meus alunos, de repente, de uma estampa bem colorida para fazer um desfile, eu estou representando a África, eu estou representando o lugar da África, o que eu estou representando? Né? Então, é importante que, ao optar por fazer, eu deixe bem explícito do que eu estou falando, né? Eu estou falando desse lugar aqui, porque, como eu disse, a África ela não é única, ela é homogênea, ela é diversa. Então, qual é o meu objetivo? O que eu quero fazer? De fato, isso está representando os meus alunos, né? Porque senão a gente trabalha numa perspectiva de uma identidade negra única, né? Então, eu vou colocar lá uma capoeira, eu vou colocar meus alunos vestidos, né, com turbante, com roupa étnica, e eu estou representando o povo negro. Eu, de fato, estou representando todas as pessoas negras, né? Todas as pessoas negras têm a mesma identidade, elas gostam das mesmas coisas. Então, são reflexões muito importantes para a gente fazer para não cair nesse perigo dessa história única, não cair nesse perigo da reprodução de um estereótipo, né? E aí, outra reflexão que eu trago é de que forma a gente faz isso, né? Aí tem imagem de uma educadora que se pintou de preto num evento escolar de Goiás, né? Aí ela coloca uma peruca, né, estilo nega maluca, e pinta o corpo todo de preto. Acredito eu que ela tinha a intenção de homenagear. E aí eu sempre me pergunto, pode ser que vocês já tenham visto isso, mas eu, enquanto educadora dos meus 18 anos aí de sala de aula, eu nunca vi, né? Quando uma professora, né, uma contadora de história, ela vai representar um livro com personalidades brancos, eu não vejo elas colocarem peruca, né? Eu nunca vi uma professora colocar peruca loira, pintar o rosto de rosa e imitar sotaque europeu para falar do branco. Não vejo. Mas, muitas vezes eu já vi, quando a contadora de história, né, ela vai contar, a professora vai contar uma história que fale da África ou que tenha protagonismo negro, opta-se por colocar uma peruca, né, estilo essa, nega maluca, se vestir de uma forma bem colorida, com muitos colares e tal. Pintar o rosto de preto aconteceu várias vezes. Se vocês derem um Google, tem várias notícias de educadores praticando blackface. E aí, gente, sai do lugar da homenagem e cai no lugar do exótico, né? Porque essa cena aí que a gente está vendo, isso aí é colocar o negro no lugar de exótico. Além de reforçar um estereótipo, né, da nega maluca, que é um estereótipo extremamente problemático, que coloca a mulher no lugar de objeto de hipersexualização, entre outras coisas. Então, estereótipos que colocam o negro como selvagens, sujos, né, da cor do pecado, né? Muitas mulheres
negras, se a gente lembrar aí da Globeleza, né? Então, assim, esse lugar a gente precisa romper. Eu quero acreditar que um educador, ao se pintar todo de preto e colocar uma peruca, ele está tentando fazer o seu melhor e ele não tem um letramento racial para entender. Porém, é o meu papel aqui, já que estou falando sobre antirracismo, dizer que isso não pode ser reproduzido, isso não pode ser feito na escola, né? Porque isso não é uma homenagem. Isso é ridicularizar, né, o povo preto. E mais, tratar o povo preto, como as pessoas pretas, como se fossem todas iguais, homogêneas. E elas não são. Todos nós somos diferentes, né? Então a gente precisa educar para a diferença, para construir cidadãos que entendam o seu lugar no mundo e que sejam críticos. Então, são perguntas que a gente precisa fazer, né? O meu aluno, ele se veste assim? Quando eu estou colocando isso, eu quero fazer um trabalho com turbante, mas qual é o objetivo disso? Né? Eu estou falando de quê? Não fazer isso no sentido de, temos que cumprir, temos que fazer um projeto, então vamos lá, vamos fazer um mural, vamos botar comida, vamos colocar máscaras africanas, vamos colocar a Biomi, né, que na verdade é uma lenda, a Biomi nem a explicação que se dá da Biomi nas escolas não é verdadeira, né? Então, tratar sempre nessa coisa da fantasia, do exótico, do folclore. A gente precisa falar de coisas reais, do que é de verdade. A mesma coisa acontece com os povos indígenas, que muitas vezes são tratados de forma genérica, né? Então, vou fazer uma homenagem. Vou colocar as crianças, os estudantes, né, os alunos de cocar de EVA, vou fantasiar de indígena como se isso fosse uma homenagem, né? Homenagem para quem? De que indígena vocês estão falando, né? Recentemente eu fui perguntada, eu posso fazer uma dança? Eu falei, mas dança de qual etnia? Né? Você está falando de quem? Né? O indígena ele não é algo genérico, e o indígena ele vive onde ele quiser, ele estuda, ele não está preso ao passado, nenhum grupo étnico está preso ao passado, e ele é estático. Pode passar, por favor? E aí eu queria contextualizar um pouquinho como que surge, né, essas práticas de blackface e de caricaturar o povo negro. Ela tem uma origem, né, que ela traz no século XIX, nos Estados Unidos, surgiu nos Estados Unidos o blackface, onde pessoas negras, né, pessoas pretas, elas não podiam atuar no teatro, fazer show, e aí muitos atores brancos, também músicos brancos, eles se caricaturavam, né? Eles pintavam o rosto de preto, o corpo de preto, eles exageravam no lábio, eles faziam gestos, colocando as pessoas pretas de forma caricatural, como uma caricatura. E isso foi sendo reproduzido. Se a gente pensar, quem é da minha idade, alguns anos atrás, muitos programas humorísticos aqui no Brasil faziam a mesma coisa. Então, é sempre no sentido do ridículo, do riso, né, para as pessoas rirem. E aí tem 2 exemplos, né? O primeiro é uma encenação, né? Foi no Brasil, teatro de revista, que é a peça Adão e Eva, de 1917, essa peça, em que a atriz Dolores Lopes, aqui está à minha esquerda ali, que está à esquerda, ela é uma mulher branca, né? Era uma mulher branca, e ela foi interpretar a África. E aí, como que foi feita a interpretação da África? Essa mulher branca, né? Ela foi toda pintada de preto, se pintou toda de preto, colocou muitas contas no pescoço. E essa imagem, não sei se vocês conseguem ver de perto, mas se vocês forem lá no portal do GE10, vocês vão poder ver essa imagem melhor. Ela representa o quê? O que ela traz para a gente? Uma África sem civilização, né? Porque se a gente olhar como os europeus estão ali representados na imagem, é totalmente diferente de como a África está representada, né? Então, essa representação da África aí é uma representação numa perspectiva colonial, né? Que é aquela perspectiva que colocou os africanos, os indígenas, todos que não eram europeus, como primitivos, não civilizados, povos atrasados. Então, essa imagem aí, ela não representa o que a África é.
ela não representa a multiplicidade, ela não representa, né, as invenções africanas, o quanto a África contribuiu em todas as esferas científicas, filosóficas, né, o quanto a África contribuiu para a matemática, né, para invenções da medicina. Então, essa imagem aí, ela não representa o continente africano na sua multiplicidade. Né? Então, é um exemplo de um estereótipo sendo reproduzido. Né? Aí, ao lado, é outra peça, Flor Tapuia, né? De 1922, o ator Manuel Durães, ele usava maquiagem escura, lábios grotescos, dentes deformados e expressões infantilizadas para representar uma pessoa negra. Né? Então, é o que a gente também, como eu falei, já viu muito, né, em programas humorísticos da TV. E aí o público ria, né, as pessoas riam, e isso foi moldando o imaginário social. E aí o corpo negro, ele foi sendo ensinado, né? A gente aprendeu a ver as pessoas negras como engraçadas, não como humanas. Né? Elas foram colocadas nesse lugar. E aí até hoje, quando a gente vê isso sendo reproduzido na escola, como eu falei, reproduzindo de uma forma que eu acredito que não é intencional, mas a gente está reproduzindo algo construído, né? Hoje o racismo recreativo tão presente nas nossas escolas, né, reproduz uma violência do passado e uma violência que está ainda hoje presente. Né? Tudo isso aí que acontecia no rádio, na TV, né? E isso foi sendo construído, reproduzido e construindo, né? Foi construindo aí as falas do cotidiano, que até hoje muita gente fala ainda, né? Então, de quem, né? Quem era motivo aí para a chacota? Né? A gente precisa refletir para poder romper. Pode passar, por favor. E aí, uma discussão necessária que a gente precisa fazer é entender esse conceito de raça, né? O racismo, ele foi construído, né? A raça, ela foi construída pelo homem para dominar, né? Outros homens, outras mulheres. Então, é essa relação tensa, né, entre brancos e negros, muitas vezes simulados como harmoniosos, que é o mito da democracia racial. Eu estou focando muito aqui no racismo, né, contra pessoas negras, mas indígenas, ciganos, né, outros povos também sofreram e sofrem racismo. Né? Durante muito tempo, a raça foi se tratada de uma forma biológica, inclusive com muitas teorias pseudocientíficas para poder querer legitimar o racismo, né? Dizer que realmente existiam diferenças que faziam com que as pessoas negras fossem inferiores às pessoas brancas. A gente hoje, felizmente, já caiu, né? O termo raça, ele não é mais utilizado no sentido biológico. Sabemos que não existe biologicamente diferenças consistentes para se falar em raças diferentes, mas o termo raça ele é usado e ele precisa ser pensado numa perspectiva sociológica, numa perspectiva de construção social e numa perspectiva de luta do movimento negro, né, e do movimento indígena por reparação e por direitos. Né? Então, o termo raça ele é utilizado com frequência nas relações sociais brasileiras para informar como determinadas características físicas, como cor de pele, tipo de cabelo, entre outras, influenciaram, interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar social dos sujeitos no interior da sociedade brasileira. Né? O nosso intelectual maravilhoso, Kabengele Munanga, ele traz, né, essa construção, né, de como o fenótipo, né, os traços físicos, eles foram utilizados para hierarquizar e para construir essa sociedade, né, o racismo. Então, o termo raça ele foi ressignificado pelo movimento negro, então ele é utilizado hoje no sentido de luta política, né, de valorização do povo negro, não no sentido biológico de inferioridade. Pode passar, por favor. Então, ainda persiste em nosso país esse imaginário, né, que privilegia a brancura e valoriza as raízes europeias, ignorando e valorizando menos os saberes e a cultura indígena, africana e asiática,
né? A gente precisamos também falar sobre os asiáticos. Temos alunos asiáticos que também sofrem racismo, é claro que em menor quantidade, porque não, né, não tão em número tão expressivo, mas que também sofrem racismo, e a gente precisa olhar. E, assim, uma questão muito importante, que eu falei sobre a reprodução do estereótipo, mas que a gente precisa também falar, é sobre o silenciamento. Então, assim, diariamente, nossos alunos sofrem racismo na escola. Racismo não é a mesma coisa que bullying, né? Bullying é uma prática sistemática, e o bullying, ele atinge qualquer pessoa, como o preconceito também, né? Então, uma pessoa que é mais baixinha, que é mais gordinha, ou a outra que é mais alta, podem sofrer preconceito, né? O racismo é algo específico. E o racismo, ele é crime, como o bullying também é, né? Mas a gente não pode tratar o racismo como bullying. Bullying é uma coisa, racismo é outra coisa. Eu vi uma frase essa semana muito interessante, né? Que foi até de um indígena, um pesquisador, que eu assisti uma formação do IDBR, e que ele falou: o bullying é crime como o racismo. Só que nós não tivemos 500 anos de bullying, né? Então, o racismo, ele tem uma origem histórica muito cruel, que se perpetua, e a sua violência, ela precisa ser combatida, tanto quanto o bullying também precisa, mas a gente precisa nomear as coisas de forma diferente, né? Bullying são práticas sistemáticas, né, de intimidação, de violência também, mas racismo é outra coisa, envolve, né, características fenótipas de um grupo que foi, ao longo da história, subalternizado e que atinge uma coletividade, né? Porque quando uma pessoa vai lá e joga uma banana num estádio para atingir um jogador, ela está atingindo uma coletividade, né? E aí é algo que a gente precisa também muito ter cuidado com essas expressões como cabelo ruim, né? O cabelo não é ruim, ele é um cabelo crespo, ele é um cabelo cacheado. Sabemos o quanto nas rodas de conversa que eu faço, as nossos alunos, nossas alunas sofrem em relação ao cabelo, a forma que se fala do cabelo delas, e às vezes, sem querer, um funcionário, um professor, né, ao falar, sua mãe não penteia seu cabelo, ou vai prender seu cabelo, ou algumas expressões que às vezes são faladas de forma impensadas, podem agir sobre a subjetividade, a autoestima dessa criança e marcá-la para a vida inteira, né? Então, pensar no silenciamento, né, é muito importante. Então, quando o meu aluno vem e fala para mim que ele está sofrendo alguma prática racista, de repente ele nem sabe que é racismo, mas quando ele fala assim: tia, ou professora, fulano está me chamando de preto, ou fulano está me chamando de macaco, e eu vou lá e falo assim: não liga, não liga não, é assim mesmo, não, você é um preto mesmo, você é um preto bonito, porque o problema não é a pessoa dizer que a outra é preta, o problema é que isso está sendo feito de uma forma para machucar, é de uma forma pejorativa, de uma forma para doer, né, para ferir. E quando eu não escuto esse aluno, né, quando eu não problematizo isso, quando eu não tento reverter isso na minha turma, quando eu digo para esse aluno para ele não ligar, eu estou silenciando. E aí a escola está ensinando a ele a suportar o racismo e não a combater. Então a gente vai estar ensinando para esse aluno que ele precisa aguentar todo o racismo que ele vai sofrer ao longo da vida dele. Então esse aluno e essa aluna está sendo silenciada. Então, nós, enquanto educadores, enquanto escolas, não podemos permitir que os nossos alunos eles sofram essa violência simbólica, né? Porque a violência não é só ir lá e dar um tapa. O tapa, eu acho que a gente cura até mais rápido, né? Mas a violência da sua autoestima, de ver a sua família, ele sendo colocado no lugar de inferioridade, no lugar de animalização, no lugar de primitivo, né? Quando ele é chamado de macaco e tudo mais, essas violências a gente não pode permitir que elas se perpetuem na escola. É fácil? Eu sei que não é, até mesmo porque alguns educadores não se sentem preparados. Eu sei disso, porque a gente sabe que a nossa formação ela é muito falha, que na universidade, muitas vezes, né, já melhorou, mas na minha época, por exemplo, esse debate ele não acontecia nem na escola, na época que eu estudei, muito menos na universidade. Então, sabemos também que os pais dos nossos alunos não tiveram essa conversa. Os pais dos nossos alunos, os avós dos nossos alunos, eles não sabiam,
né? Então, quando às vezes o responsável do nosso aluno chega no balcão de matrícula e tem dificuldade de identificar aquele estudante, de dizer que aquele estudante é um estudante preto, que aquele estudante é um estudante amarelo, que aquele estudante é um estudante negro, né? Em autodeclarar, né? A autodeclaração correta, quando os pais e os avós tendem a embranquecer seus filhos, seus netos, seus sobrinhos no balcão de matrícula, fazem isso também por algo que eles não tiveram, né? Eu não, na escola nunca tive esse debate, né? Então eles não aprenderam e, pelo contrário, sofrem e sofreram um processo de sempre ver o povo negro no lugar de negativo, né? Porque o que a escola sempre ensinou? Que o negro era o escravizado. Né? A escola não ensinou que o povo negro construiu e contribuiu para a ciência, para a política, para a cultura, para as artes. Então, por que ele vai se reconhecer como algo negativo? Então, é isso que a gente precisa romper. Né? A educação antirracista, ela rompe, né? Se ela não romper, se ela não fizer isso, ela não é uma educação antirracista. Pode passar, por favor. Então, para reeducar para as relações étnico-raciais, a gente precisa entender, né? Entender, a gente precisa fazer emergir as dores e os medos que têm sido gerados. Então, eu sei que é difícil, mas a gente não pode ter medo, a gente precisa buscar. E aí, essa iniciativa que hoje a Secretaria de Educação de Búzios tem, né, de fazer uma formação para a educação antirracista, é dar a possibilidade da gente se preparar, né, e buscarem cursos, né, informação. Hoje os materiais são muitos que a gente pode buscar para estar se preparando e se fortalecendo, né, para encarar, né, essas práticas na escola e para fazer uma educação antirracista, né? Então é preciso entender que o sucesso de uns tem o preço da marginalização e das desigualdades impostas a outros, né? E então decidir que sociedade a gente quer construir. E aí tem uma charge, né? É só driblar os adversários e marcar o gol. E a gente sabe que não é assim, né? Essa charge mostra esse menino que ele tem que enfrentar a fome, a violência, a miséria, né? A falta de um monte de coisa. Então a gente precisa entender que vivemos numa sociedade desigual, que nem todos partem do mesmo lugar, nem todos têm as mesmas possibilidades. Então, entender que o papel da escola, e sobretudo da escola pública, é buscar a equidade, é buscar oferecer para aqueles que estão em menores condições as condições para ele atingir, né, de forma igual o que os outros que estão em melhores condições atingem, né? Então, é olhar porque de repente a gente tem aquela escola que é super referência, né? A escola está no centro, alunos, né, brancos, e aquela escola está muito bem. Então, mas aí a gente precisa olhar para aquela que não está bem. A gente tem que olhar para aquela que está em área mais periférica, para aquela que a maioria dos alunos são pretos, aquela que os alunos estão com os menores índices, aquela que os alunos precisam de aula de reforço, porque isso é equidade. Né? Não é a gente dar mais para quem já está bem. A gente precisa, na busca por equidade, olhar para aqueles que precisam mais. Então, esse é o princípio da equidade, né? Entender que nem todos partem do mesmo lugar e que a gente não pode perpetuar um discurso meritocrático como se todos tivessem as mesmas oportunidades, né? Os meus alunos, eles não têm as mesmas oportunidades do que aqueles que estudam na Zona Sul do Rio, numa mensalidade de 5, 6, 7 mil reais, que viajam todo ano para a Europa. Eles não têm as mesmas oportunidades e as mesmas condições. Eles podem chegar? Podem, claro. Todos podem, né? Só que o sacrifício ele é muito maior. E aí, 1, 2, 3 vão chegar. Não serão todos, porque no meio do caminho, alguns vão ter que deixar de estudar, outros vão ter, de repente, o pai preso, né? Outro vai passar por alguma situação de violência. Então, são muitos obstáculos até chegar ao sucesso. Então, isso a gente precisa refletir, né, enquanto escola pública, enquanto educadores, né? Então, a educação para as relações étnico-raciais, ela impõe aprendizagem entre brancos e negros, né? O que eu estou falando aqui hoje
não é discurso de ódio, não é para se criar sensação de que estamos brigando e rivalizando. A educação para as relações interraciais, ela pressupõe, né, as relações sociais entre brancos e negros, né? O que a gente precisa é entender que uns tiveram e são mais privilegiados pela cor da sua pele, né? E que a gente precisa entender também que nós, brancos, temos um lugar importantíssimo na luta contra o racismo. Então, lutar contra o racismo não é responsabilidade da pessoa preta. Lutar contra o racismo é responsabilidade da pessoa branca, né? Sobretudo da pessoa branca. Então, trocas de conhecimentos, quebras de desconfianças, projeto conjunto, né, na construção de uma sociedade justa, igual e equânime. Todos entenderem, né, as pessoas brancas, que elas não são culpadas pela construção do racismo, mas que nesse sistema, né, opressor, as pessoas brancas foram privilegiadas, que as pessoas negras passaram um processo cruel, né, de escravização, que hoje ainda se perpetua em outras formas de violência, e que juntos podemos construir uma sociedade mais justa, mais equânime. É isso, né? É sobre isso. Pode passar, por favor. E aí, que práticas pedagógicas nós podemos fazer para buscar essa educação antirracista? A questão racial, como conteúdo multidisciplinar durante todo o ano letivo. Então, ciências, matemática, história, geografia, língua portuguesa, arte, educação física, todos têm que trabalhar a educação para as relações étnico-raciais. Isso não é exclusividade de história, de língua portuguesa, de geografia. Então, alguns municípios adotaram um componente curricular, né? Eu, particularmente, acredito num currículo que todos os componentes curriculares eles dialoguem, né? Eu sou dinamizadora da educação escolar quilombola lá em Cabo Frio, e nós estamos construindo, né, habilidades de educação para as relações raciais, que a gente chama de habilidades ERER, para todos os componentes curriculares, porque a gente entende que isso precisa ser institucionalizado e todos têm que debater o assunto. Não é algo isolado e não é algo para ser feito em uma única data. Reconhecer e valorizar as contribuições do povo negro. Citei algumas, né, na ciência, arquitetura, em vários aspectos. Abordar as situações de diversidade étnico-racial e vida cotidiana nas salas de aula. Ensinar para os nossos alunos que nós somos diferentes, né? Nós não somos iguais. Então, não cabe mais aquelas frases, né? Somos todos iguais, porque nós não somos, nós somos diferentes. E a educação para as relações étnico-raciais pressupõe isso, né? O ensino, o lidar com as diferenças. Abordar situações, já falei, combater as posturas etnocêntricas para a desconstrução de estereótipos e preconceitos atribuídos ao grupo negro. Foi o que a gente discutiu aí nesse momento inicial, né? Quebrar esses estereótipos, quebrar essa visão única, como se a África fosse uma coisa só, como se o povo negro tivesse uma única identidade, e aí a gente cria-se, né, uma imagem e fica reproduzindo e não olha para as diferenças, né? E aí, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que não pode fazer capoeira, que eu não estou dizendo que não pode fazer desfile, não estou dizendo que não pode fazer culinária, eu estou dizendo que não é apenas isso, né? Trabalhar a consciência negra não é só nessa perspectiva de mostrar a cultura, e sim trazer outras reflexões, trazer os protagonismos. Eu gosto muito da ideia de trabalhar invenções, as invenções africanas, né? Então, a gente romper com algo engessado, né? Entender que as formas de se trabalhar são múltiplas e elas se complementam, né? Recusar o uso de material pedagógico contendo imagens estereotipadas do negro, com postura pedagógica voltada à desconstrução de atitudes preconceituosas e discriminatórias, e construir coletivamente alternativas pedagógicas com suporte de recursos didáticos adequados. Então, assim, se o meu livro, né, ele não é suficiente, ele nunca é, vamos buscar soluções, né? Se eu levo um pescador para a escola, se eu levo um quilombola para a escola, um mestre de saber, para ele lá mostrar o seu artesanato, ou o pescador para contar os seus causos, se eu levo lá, enfim, uma
pessoa do movimento social que está ali lutando e combatendo o racismo, eu tenho aí uma poderosa ferramenta pedagógica. Eu não preciso ficar presa ao livro didático, né? São muitas as formas de trabalhar que vão gerar muito impacto, né? Então, eu gosto muito da ideia de valorizar as pessoas locais, né? Não que a gente não possa fazer um painel, não que a gente não possa trabalhar as pessoas negras importantes do mundo e do Brasil, mas eu gosto muito de trazer e valorizar, na minha prática, né, pessoas da comunidade escolar, né, pessoas que os alunos conhecem, que eles podem se ver, alguém próximo, né, e que é tão importante tanto quanto, né, porque a gente pode, a partir da perspectiva local, estudar a história do Brasil, estudar a história do mundo. Pode passar, por favor. Aí eu trago as diretrizes, né, curriculares nacionais e o que ela nos fala sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, né? Reconhecer e valorizar e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, garantir seus direitos de cidadãos, reconhecimento de igual valorização das raízes africanas da nação brasileira ao lado das indígenas, europeias e asiáticas, né? Então, proporcionar que a matriz, né, as valorizações indígenas, asiáticas e afro-brasileiras também façam parte do currículo, tanto quanto as europeias. A história da África tratada em perspectiva positiva, não só de denúncia de miséria e discriminações que atingem o continente. Nossos alunos não gostam de se ver apenas nesse lugar, né? Então, a gente não dá para a gente trabalhar, né, só o povo negro como escravizado, como eu já falei. Então, é romper isso, né? Precisamos falar da escravidão? Precisamos, mas não é só isso, né? Tem muito que a gente falar da África, tem muito que a gente falar da cultura e das contribuições dos africanos e afro-brasileiros. Então, a gente não precisa ficar o tempo inteiro só falando de escravidão e só colocando o povo negro nesse lugar de escravizado. Pode passar, por favor. Divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus descendentes em episódios da história do Brasil, na construção econômica, social e cultural da nação, destacando-se a atuação de negros em diferentes áreas do conhecimento, de atuação profissional, de criação tecnológica, artística e de luta social. Eu não sabia, mas o GPS ele foi criado a partir da descoberta de uma cientista negra estadunidense, né? A gente tem aquele filme incrível, Estrelas Além do Tempo, né? E quantas pessoas importantes é que a gente pode trazer para a gente deslocar esse lugar, né? Para mostrar para o nosso aluno que ele pode ser cientista, que ele pode ser o que ele quiser. Se ele não quiser também ir para a universidade, é o direito dele, né? Mas que ele tem a possibilidade de escolher o que ele quer ser, né? O ensino de história afro-brasileira abrangerá, entre outros conteúdos, iniciativas e organizações negras, incluindo a história dos quilombos. Então, a história dos quilombos ela precisa ser trabalhada não só em escolas quilombolas, mas em todas as escolas do Brasil, em todos os currículos. Pode passar, por favor. E aí eu trouxe uma frase do Natanael Conceição Rosa, pesquisador negro, que diz o seguinte: isso não significa rejeitar as contribuições europeias, mas sim reconhecê-las ao lado das experiências e saberes das populações negras e indígenas. Então, o que eu estou falando aqui hoje não é que a gente tem que parar de ensinar sobre história e cultura da Europa, acabar com um conteúdo, né? Acabar. Eu não estou falando num conteúdo afrocentrado. O que eu estou falando aqui é que as contribuições europeias elas não podem ser superiores, né? Elas não podem ser colocadas no lugar hierárquico acima das contribuições negras e indígenas. A gente precisa romper com essa hierarquia de saberes e a gente precisa entender que o nosso currículo e a nossa escola ela precisa ser múltipla. Todos devem ser representados, né? Então, o mural da escola, os livros que a gente, né, compra ou adquire, né, através de PNL literário, né? Eles não podem contar uma única história, né? Nós precisamos que todas as histórias sejam contadas para que os nossos alunos, nossos estudantes, eles possam ter segurança para se reconhecerem e fortalecerem a sua identidade étnica racial.
Pode passar, por favor. E aí, não poderia deixar de falar, né, sobre os quilombos. Búzios tem 2 comunidades, por mais que hoje eu não tenha vindo para falar sobre educação escolar quilombola, mas entender que comunidades quilombolas, elas são heterogêneas, elas são múltiplas, elas não se formaram do mesmo jeito, que quilombo não é aquele quilombo antigo, quilombo dos Palmares, lugar de escravizados fugidos, e que os quilombos eles se formaram de muitas formas, né? Os quilombos da região dos lagos se formaram no período pós-abolição, né? A partir de todo um processo aí de continuidade de uma situação análoga à escravidão, em que tiveram que resistir diante da expropriação das suas terras, né? Diante de toda uma violência. Então, entender que o quilombo, né, que os quilombolas formam um grupo étnico, né, que tem uma organização social, uma origem territorial, né, assim, uma ligação com a terra, um território muito importante, né, que tem aí uma ancestralidade, uma origem comum e que tem uma identidade coletiva a partir da sua memória coletiva. Então, entender que cada comunidade quilombola ela é única, né, cada comunidade quilombola tem a sua história, tem a sua formação e tem a sua identidade. Então, a gente também não pode, ao trabalhar quilombo, trabalhar de uma forma homogênea, né? Ali tem uma foto do quilombo fazendo Espírito Santo em Cabo Frio, porque os quilombos, eles são diferentes, né? E os grupos étnicos, eles passam por transformações ao longo do tempo, né? Então, a gente não pode achar que, para falar de quilombo, a gente tem que trazer tambor, que a gente tem também que ter uma dança, que tem que ter algo. Eu falo isso porque eu trabalho com muitas comunidades quilombolas e muitas vezes quando alguém vai comigo, a pessoa fala, mas eles não têm uma dança? Mas eles não têm alguma coisa típica? Não necessariamente, pode ser que tem quilombo que tem, né? Eu fui no quilombo em Minas ano passado para ministrar formação e eles tinham percussão, eles tinham danças, mas os quilombos, por exemplo, de Cabo Frio, que são os que eu trabalho, não tem uma dança, né? Não tem uma música, né? E eles não deixam de ser quilombolas por isso, né? É a luta social, é a luta política que faz com que os quilombos sejam quilombos e não características que as pessoas esperam que eles tenham, que muitas vezes caem também no lugar de folclorização e exotização. Então, sempre que a gente for trabalhar quilombo, e principalmente quando a gente for trabalhar o quilombo local, a gente precisa perguntar para os quilombolas: qual é a identidade? Qual é a sua identidade? Qual é a sua história? Como que vocês se veem? Como vocês querem ser vistos? E, de preferência, levar um quilombola para falar, porque aí a gente resolve o problema, né? Os próprios quilombolas falando por eles próprios. Então, isso é muito importante. Como também, quando for trabalhar indígena, tentar levar um indígena para falar, não tem como levar um indígena, mas ver um vídeo no YouTube, né? A gente tem aí os influenciadores indígenas, de repente uma palestra online. Então, tentar sempre que esses grupos, né, eles falem por si, eles têm que falar por eles, né? Então, entender que a gente não tem quilombo não é apenas um reduto de escravizados fugidos, que nem todos os quilombos se formaram dessa forma, naquele modelo antigo, clássico do quilombo dos Palmares, e que muitos quilombos se formaram e ainda se formam, né, se reconhecem, se auto-reconhecem nos tempos contemporâneos, e entender isso, né, que eles não têm essa identidade. Então, às vezes, se eu, de repente, for fazer um trabalho sobre um quilombo de Cabo Frio, né? Eu vou fazer com os meus alunos. Aí eu vou lá e coloco turbante nos meus alunos. Não tem nada a ver com os quilombos de Cabo Frio, né? Pelo menos os que eu trabalho, né? Então, assim, porque eles não andam assim diariamente, eles não usam turbante. Isso não faz parte do dia a dia deles. Então, entender que para ser quilombola não precisa ter esse conjunto que a gente chama, né, de identidade afro-brasileira ou identidade negra. Pode passar, por favor. Algumas sugestões, né, de atividades, pode passar. Trouxe só algumas mesmo, mas importante é trazer produções, desenhos. Essa semana eu conheci o desenho Malum, lindíssimo para trabalhar identidade. Então, trazer para o cotidiano desenhos, né, documentários que tenham, né,
não só falem sobre o tema, mas que também tenham protagonistas negros, né? De repente, pode ser que eu não vá tocar no racismo propriamente dito, mas quando eu trago produções com protagonismo, eu já rompo, né? Eu já trago outras representatividades para minha sala de aula. Educação física ou também outras matérias, né, componentes curriculares, brincadeiras e jogos africanos e indígenas, né? Ali alguns exemplos: terra e mar, amarelinha africana, labirinto. Pode passar, por favor. Documentários, aí eu dou o exemplo do Rosa do Quilombo, documentário sobre o Quilombo da Caveira. Músicas, né? Identidade de Jorge Aragão, mas existem muitas músicas para diversas faixas etárias, diversos públicos que podem ser utilizadas aí para se trabalhar, pode ser utilizada numa prova, pode ser utilizada no cotidiano, né? Eu já trabalhei um monte de fábula, né? Já trabalhei muito fábula. Então agora para um pouquinho a fábula, né? E trabalha notícias, trabalha uma biografia de um pescador, biografia de uma pessoa quilombola, né? Trabalha uma letra de uma música, então trabalha uma receita do quilombo, né? Pergunta para o quilombo, vocês têm alguma receita que eu possa estar trabalhando aqui, né? De repente vou fazer um trabalho de ciências, vou pedir para os estudantes verem lá com a sua comunidade quilombola ou pesqueira como que eles, se existem causos, como que eles veem a questão do tempo, como que eles fazem, né? Como que é a questão da lua, né? Quais são as leituras desses fenômenos que essas comunidades fazem? Então, são múltiplas as formas de se trabalhar. Pode passar, por favor. Cartografia social, então, dá para fazer, né, do território pesqueiro, quilombola, quimbuzes ali caminha junto, né? Então, partir de um trabalho, né? Pode ser um trabalho de campo, né? Um inventário. Então, assim, são múltiplas as formas. Da mesma forma, releituras de obra de arte, rodas de conversa, jogos pedagógicos, debates, oficinas, né? Às vezes, o livro didático reproduz aquelas imagens só, né? Tipo Debré, Rugendas, sempre aquelas imagens que colocam, né? O negro naquele lugar de primitivo, de atrasado. Vamos fazer releituras, né? Vamos contextualizar, vamos trazer novas opções e novas visões. Pode passar, por favor. E aí, né, já caminhando para o final, eu achei muito importante falar um pouquinho sobre o papel da literatura na formação da identidade dos imaginários sociais, né? Porque a literatura ela tem esse papel muito importante e ela pode contribuir, ela é uma grande ferramenta para uma educação antirracista, né? A literatura é uma das principais ferramentas de socialização e construção de valores desde a infância. Nas histórias, as crianças encontram modelos de heróis, heroínas, modos de viver e pensar o mundo. Ela contribui para a formação da autoestima, da identidade cultural e do pertencimento. Oferece contato com diversidade de vozes, culturas e experiências humanas. Pode ser utilizada como recurso para ensinar empatia, respeito e valorização das diferenças. Pode passar, por favor. Então, ao selecionar e trabalhar livros com crianças, o professor tem um papel fundamental. Então, tudo isso que eu falei hoje é para exatamente quando vocês forem fazer os seus planejamentos, quando forem olhar para um livro, na escolha de um livro literário, terem esse olhar, né, do rompimento de estereótipos e da humanização, né? Então, é muito importante ter esse olhar na hora de escolher o livro que vai ser utilizado, né? Então, não basta oferecer histórias, é preciso analisar criticamente quais representações estão sendo apresentadas e de que forma elas impactam a construção da identidade. Então, a mediação do professor pode, né, questionar imagens e narrativas que reforçam desigualdades, valorizar obras que mostram a pluralidade étnico-racial do Brasil e criar momentos de diálogo em que as crianças expressem como se veem e como veem o outro a partir das histórias. Então, aproveitar essa riqueza, né, das obras literárias para contribuir, né, refletir, trazer a pluralidade, né, e deixar que as crianças se expressem e possam formar e fortalecer a sua própria identidade. Pode passar, por favor. E aí, eu trouxe
O que a gente precisa tomar muito cuidado, né, é com a reprodução de estereótipos, que é o que eu venho repetindo o tempo inteiro, desde o início da minha conversa com vocês hoje, né? Ter cuidado, né, com personagens negros restritos a papéis secundários ou subalternos. Então, não basta apenas ter uma criança, um personagem negro no livro. É preciso analisar que mensagem esse livro está passando. Então, que lugar esse personagem negro ele está ocupando nesse livro? É muito importante analisar. Se ele não está, as pessoas negras no livro não estão sendo colocadas sempre em lugar de subalternidade. Ausência ou invisibilização das culturas africanas e indígenas. Imagens que reforcem preconceitos em relação ao cabelo, ao corpo, aos traços físicos. Tem muito livro caricaturado. Tem muito livro que os nossos alunos, quando se olharem naquele livro, eles não vão querer se reconhecer como pessoas, como crianças negras. Porque os livros, eles caricaturam ao invés de valorizar. Então, cuidado. Olhem para a estética do livro. Olhem de que forma os personagens negros, as crianças negras estão sendo representadas nesses livros. Histórias em que personagens negros aparecem apenas em situação de pobreza, marginalidade ou servidão, sem destaque positivo. Então, precisamos ter esse cuidado qual é a mensagem, né, que esse livro está passando. Pode passar, por favor. Como a gente desconstrói, né? Desconstrução de estereótipos, trazendo narrativas que valorizam protagonistas negros e indígenas, histórias que apresentem diversidade de famílias, culturas e tradições, produções literárias que reforçam orgulho, identidade e pluralidade cultural, e livros que apresentem meninos e meninas negros como protagonistas em papéis de liderança, coragem e inteligência. Né? E eu acho que fazer isso de uma forma tão natural e cotidiana que não seja aquela coisa assim, hoje vamos parar para trabalhar um livro com um personagem negro. Hoje vamos trabalhar um livro sobre, né, identidade. Não, né? Tem que ser algo cotidiano, tem que ser algo tão natural quanto os livros com personagens brancos. Então, é preciso que seja natural, né? Não que hoje, uma vez no ano, eu vou escolher um livro com um protagonista negro, ou eu vou escolher Menina Bonita, Laço de Fita, eu vou escolher Cabelo de Lelê, eu vou escolher, enfim, quais são os outros muito comuns? Cora, né? Cora Coraline. Eu vou escolher esse livro porque aí eu vou cumprir, né, a minha necessidade, eu vou cumprir a lei de trabalhar a questão afro-indígena, né? Então, não é isso, né? O que a gente está falando aqui é que todos precisam ser vistos, enxergados, representados, todos os saberes têm que ser da mesma forma importantes e legitimados, tá? Pode passar, por favor. E aí, reflexões sobre a nossa prática docente. Eu também sou professora, então refletir, né? Que livros e histórias estão presentes em nossa sala de aula? Né? Olhar para o nosso acervo, né? Quais livros que eu utilizo ali no meu dia a dia? Eles representam todas as identidades e as pluralidades dos meus alunos? Nossos alunos se veem representados positivamente nesses materiais? Vamos fazer essa reflexão, vamos pegar esses livros e vamos olhar como que esses livros estão representando, né, os nossos alunos negros, indígenas e quilombolas, enfim, asiáticos. Como podemos escolher e mediar leituras que promovam igualdade racial desde a educação infantil, né? A educação infantil, ela já é permeada pelo racismo. Na verdade, o racismo começa muitas vezes quando a criança ainda está na barriga da mãe e a mãe sofre racismo obstetrício, né? Então, desde a primeira infância, essa criança ela já sofre racismo. Então, essa ideia de que, mas lá na educação infantil não tem racismo, a gente não precisa debater racismo. Não, a gente precisa debater racismo o tempo inteiro. E quando eu falo debater racismo, não é eu sentar com uma criança da creche e debater racismo com ela, não é isso, né? Através de outras estratégias, eu valorizar a sua identidade, eu valorizar as diferenças, numa linguagem acessível para os alunos. Então, eu não preciso debater o racismo para fazer uma prática antirracista.
Que experiências literárias podem fortalecer identidades. Que experiências literárias podem fortalecer identidades e combater preconceitos? Pode passar, por favor. E aí, algumas sugestões de livro que eu trago, mas tem muitos livros, uma gama de livros, né? Aí, Bettina Gini Malino Gomes, Meu Crespo é de Rainha, de Bell Hooks, Pequeno Príncipe Preto, de Rodrigo França, De Passinho em Passinho, de Otávio Júnior, tem alguns outros de Otávio Júnior também. Recentemente, conheci o autor Caio Zero, que concorreu ao Prêmio Jabuti, né? Com o maior museu do mundo, se eu não me engano é esse nome, um livro lindíssimo, que não tem escrita, mas é um livro, nossa, maravilhoso. Aí em Búzios vocês têm, né, a autora, a pesquisadora Gessiane Nazário, com o livro Aspino e o Boi, né, que é uma história aí que fala do avô dela, então uma história riquíssima para trabalhar ancestralidade e trabalhar aí a luta quilombola. Então, assim, vamos trazer, né, diferentes autores, valorizar também os autores locais, né? A gente não precisa... Eu costumo falar que quando a Menina Bonita do Laço de Fita ela surge lá atrás, foi o primeiro, né? Então, assim, teve um papel muito importante. Mas hoje nós temos outros livros que trazem perspectivas melhores para a gente trabalhar com nossos estudantes, né? E que não reforçam estereótipos, né? Pode passar, por favor. E aí, para finalizar, Conceição Evaristo, né? Maravilhosa. Ler é uma forma de resistência, é desafiar o mundo ao nosso redor e construir novas realidades. Pode passar. E Angela Davis, né? Não aceito mais as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Então, essa conversa que eu tive hoje com vocês, que é claro, foi bem resumida, alguns pontos que eu escolhi tocar. A gente tem muito o que falar sobre educação antirracista, mas convidar a quem ainda não faz essa prática, a quem ainda não aderiu nos seus planejamentos anuais, cotidianos, mensais, semanais, né? Essa multiplicidade, essa pluralidade, que comecem a partir de agora e que participem das formações, porque eu sei que o município proporciona, né, muitas formações, né? Búzios começou muito lá na frente a implementação do 10.619. Eu lembro quando eu trabalhei em Búzios em 2008, tinha disciplina, né, de cultura afro, história afro. Eu fui professora dessa disciplina. Hoje não tem mais, porque hoje eu também defendo muito que a gente precisa trabalhar de forma transversal, mas entender que Búzios tem uma caminhada incrível na pauta, né? Como eu falei, eu me descobri uma educadora antirracista em Búzios, então é uma secretaria muito comprometida, né? Aí eu conheço muito o trabalho da Débora, da Elzinha, da Carla. Então, é uma secretaria muito comprometida com a educação para as relações étnico-raciais e que podem contar também com a PENERC, podem contar com a nossa rede de governança, podem contar comigo, que sou aí uma amiga do município, mas entender que a gente precisa, de fato, quem ainda não faz, abraçar a educação antirracista, salas de aula acolhedoras, em que os nossos alunos possam se desenvolver sem sofrer nenhum tipo de discriminação. Então, eu espero ter contribuído um pouquinho hoje com essa conversa. Espero voltar depois, em outro momento, para falar sobre educação escolar quilombola, que é a minha paixão, né? Que eu sou especialista. E é isso, tá? Muito obrigada, Xênia, muito obrigada aí pela escuta de toda a rede municipal aí de ensino de Armação dos Búzios. Professora Juliana, a gente é que agradece. Foi uma fala, assim, uma formação riquíssima, um conteúdo que a gente, como a senhora colocou, vem trabalhando já há bastante tempo na Secretaria de Educação, na nossa rede municipal de educação, por a gente entender que a gente precisa realmente trazer para os nossos estudantes toda essa história, toda essa verdade de construção de raiz, na qual esses estudantes estão inseridos.
Então, falar sobre a educação quilombola é despertar nesses estudantes aqui de Armação dos Búzios realmente esse sentimento de pertencimento. E a sua fala, essa formação de hoje, ela veio de encontro e veio, assim, confirmar e reafirmar tudo que a gente vem trabalhando, tudo que a gente vem desenvolvendo enquanto rede nas escolas. Nós temos hoje 11 escolas que estão mapeadas dentro desse território quilombola. A gente trabalha esse tema porque ele vai além dos territórios, né? Então, a gente trabalha em todas as nossas unidades escolares, justamente porque a gente tem, aqui dentro da Secretaria de Educação, um setor, um departamento que foca só nessa temática, como a doutora colocou, a professora Débora Caixas, com a equipe dela, já trabalha há muito tempo na rede e desenvolve esse trabalho em todas as unidades escolares. Então, assim, essa formação de hoje veio comprovar, não só para a equipe da Secretaria de Educação, mas também para todos os profissionais que estão participando dessa live, dessa formação, que a gente está no caminho certo. E é realmente uma parceria, por isso que a gente conta com a parceria, com certeza o convite a gente vai fazer muitos outros para a professora, e muito obrigada mesmo por ter compartilhado desse conhecimento com a gente. E finalizo agradecendo, em nome do secretário de Educação, o professor Rodrigo Ramalho, não só a professora, a doutora, mas também a todos os profissionais que estão assistindo essa formação, lembrá-los também que vai ficar gravada no nosso canal no YouTube e que vocês precisam, para garantir a frequência, vocês precisam visitar o GSA e fazer a assinatura da presença de vocês. Foi isso. Muito obrigada mesmo. Até a próxima, até um próximo encontro.